Bom dia, vamos lá para mais um vídeo, vamos dar continuidade aí nas nossas aulas, tá? Hoje a gente vai estar vendo a aula 26, que fala sobre os aspectos evolutivos dos metazoários. Metazoários são seres vivos que não praticam fotossíntese, são aqueles que precisam se alimentar de algo. E é o grupo de ser vivo que viria a originar os animais, tá? Todo animal evoluiu a partir de um metazoário, tá? E também os metazoários são seres que, em sua maioria, não são todos, tá? Apresentam mais de uma célula, são pluricelulares. Porém, tem alguns protistas, e inclusive a apostila vai até focar bastante em um grupo de protista que compõe esse grupo. Mas lembra que principalmente metazoário são aqueles seres que precisam se nutrir de algo, que são heterótrofos, tá? Por isso que uma planta, por exemplo, ela não é metazoária e nem uma alga, porque são aqueles seres fotossintetizantes. Então vamos lá. Na apostila aqui, antes de mais nada, tem uma história evolutiva, ó, um cladograma. Conforme a gente já viu, já discutiu em outras oportunidades, segundo a ideia da evolução, o primeiro ser vivo que habitou a Terra, que surgiu, foi uma bactéria, porque era um ser procarionte, porque a evolução defende que sempre os seres vivos eles evoluem de um ser mais simples para um mais complexo. E o ser vivo mais simples de todos são as bactérias, que são procariontes unicelulares. São aqueles que nem apresentam tantas organelas, ainda não possuem núcleo. É uma estrutura bastante primitiva. Por isso é muito provável que esse foi a primeira forma de vida que habitou a Terra, tá? E aí, depois das bactérias, vieram os protistas, que eram justamente os protozoários e as algas. E aí, o grupo das algas veio a evoluir para aquilo que seriam os vegetais. E os protistas evoluíram, dando origem aos seres vivos que viriam a ser os animais, tá bom? Então aqui tem um cladograma, por exemplo, explicando isso aí, olha aí, ó. O primeiro ser vivo que surgiu foi uma bactéria. Depois surgiram as bactérias, que foram os seres que... Arqueabactérias são aqueles extremos que vivem em ambientes de difícil adaptação. Depois vieram os protistas, que são as algas e os protozoários, e as plantas terrestres. Depois vieram os fungos, depois os coanoflagelados, que é um grupo especial de protozoário, e aí sim vieram os animais. Então, o último grupo que veio a originar os animais era um coanoflagelado. Os coanoflagelados são esses seres vivos aqui, ó. Eles são unicelulares, são só uma célula eucarionte, olha aqui o núcleo, que apresentam um flagelo, que é esse chicotezinho aqui, tá? E a borda da sua célula possui microvilosidades, tem um colar de microvilosidades. As microvilosidades são aquelas estruturas que formam uma cavidade, assim, igual nós já vimos anteriormente que possuem as células do nosso intestino. Para que serve basicamente essas microvilosidades? São estruturas que ajudam na captura de alimento. Imagine que uma substância assim é lisa. O alimento passa, ele vai ter pouca fixação, vai ter pouca adesão e vai rolar uma absorção baixa de alimento. Agora, se eu tenho uma estrutura assim, com uma forma similar a um copo, né? Se o alimento passa, ele entra nessa cavidade e aí o organismo consegue absorver uma maior quantidade de alimento. Então, esses protozoários, eles conseguem sempre, devido a esse colar de microvilosidades presente no seu corpo, eles conseguem sempre absorver uma maior quantidade de alimento. E isso é importante porque, conforme eu citei, esse ser vivo é um organismo heterótrofo. Ele depende de se nutrir de algo. Geralmente, eles se nutrem de matéria orgânica em decomposição ou fragmentos de matéria orgânica presentes no ambiente. Ou até mesmo, em um caso extremo, eles podem se alimentar de... Se ele está numa água onde ela é bastante nutritiva, ele pode se alimentar dos próprios minerais da água, porque a água do mar ela é riquíssima em minerais, ela tem sais,
ela tem ferro, zinco, magnésio, cloro, iodo, enfim. Ela tem vários minerais que podem ser uma fonte nutritiva para esses seres vivos, tá? E aí, olha, se você analisar aqui, você vai perceber que qual é o ser vivo mais próximo dos animais na escala evolutiva? São justamente os coanoflagelados. Porque olha o ancestral comum deles, é o último a ramificar. Então, os coanoflagelados são mais próximos dos animais do que, por exemplo, o fungo é mais próximo dos animais. A estimativa é que esse ser vivo ancestral comum que veio a originar todos os heterótrofos, tipo o ser vivo que originou os fungos, que originou os animais, que originou os protozoários, isso ocorreu há 1 bilhão de anos atrás. Então, há 1 bilhão de anos, veja bem, 1 bilhão de anos, é muito tempo, estima-se que surgiu o primeiro ancestral que veio a evoluir de uma maneira gradativa e a se tornar aquilo que a gente conhecia. Então, demorou muito tempo, somente há 1 bilhão de anos atrás surgiu o primeiro ser vivo heterótrofo, ou seja, o primeiro ser vivo a poder comer algo. Isso provavelmente ocorreu pelo seguinte: no começo não tinha muita fonte de alimento, então o animal não poderia ser heterótrofo, assim, de se decompositor. Foi mal. Não dava para um animal um ser vivo ser decompositor, porque nem tinha muitos seres vivos ainda no ambiente para que esses seres vivos morressem e fornecessem matéria orgânica morta para esse animal se nutrir. Então demorou muito. A Terra surgiu há mais ou menos, estima-se, segundo as ideias científicas, 4,5 bilhões de anos. A vida surgiu há 3,8, então demorou 700 milhões de anos do surgimento da Terra para o surgimento da vida. Aí 3,8, então só há 1 bilhão de anos atrás surgiu esse ser vivo heterótrofo que foi o ancestral dos coanoflagelados, dos seres humanos, dos animais como um todo. Então provavelmente demoraram 2,8 bilhões de anos para que surgisse esse ser vivo. Então, durante 2,8 bilhões de anos, a Terra só tinha seres vivos que ou se nutriam de minerais do ambiente ou eram autótrofos, tá? Aí só a partir daí começou essa evolução, esse progresso que estamos vendo agora, beleza? Esse conteúdo é bastante simples, porque foca só no coanoflagelado e de que maneira ele originou os seres humanos. Então, tipo, do coanoflagelado, houve uma evolução extremamente lenta para surgir as esponjas, os corais, os moluscos, os equinodermes, os vermes, os anelídeos, os artrópodes, os crustáceos, e aí depois vieram os peixes, aí depois os anfíbios, os répteis, as aves, até chegar ao humano demorou uma enormidade, tá? O primeiro ancestral humano, que são aqueles australopitecos, que é aquele fóssil chamado de Lucy, acredita que alguns conheçam, ele demorou mais ou menos, ele surgiu, né, há mais ou menos 10 milhões de anos atrás, que pra gente, tipo assim, é muito tempo pensando, só que em relação à cronologia da Terra é uma fração de tempo, porque a Terra, na teoria, possui 4,5 bilhões de anos, e nós só surgimos, os nossos ancestrais mesmo primeiros, há 10 milhões de anos, é um intervalo muito grande para começar a aparecer aquilo que viria a ser a raça humana, certo? Então eu gostaria que vocês fizessem hoje, em relação a essa aula, os exercícios da página 45, por favor, beleza? E aí no fim da semana eu mando a correção para vocês. Fiquem em paz.